Boa noite, pessoal. Infelizmente hoje não pude estar com vocês e preparei esse vídeo para que vocês não ficassem sem aula. O que eu vou explicar aqui é a continuidade do assunto que nós estamos vendo, contratos, e também nós já vamos adentrar no último assunto da matéria, que será a responsabilidade. Assim, qualquer dúvida também pode ser encaminhada para o meu e-mail que vocês têm, fabricio33@hotmail.com, como também surgindo alguma novidade dentro do assunto, eu também vou estar encaminhando para vocês por meio do representante, ou se alguém quiser me manda um e-mail que eu respondo, tá bom? Então veja, na última aula nós começamos a trabalhar a questão do artigo 51. O artigo 51, conforme nós vimos, é o artigo mais importante do Código de Defesa do Consumidor. É por ele que nós vamos ter a imposição de restrições em cláusulas. Coincidentemente, esses dias também chegou para o meu conhecimento uma situação onde uma pessoa financiou um apartamento e esse contrato de financiamento ele está eivado, ele está cheio, ele tem muitas cláusulas abusivas. Então, nas aulas passadas, nós vimos lá que o artigo 51 ele tem 14 incisos que, 16 incisos que vão versar sobre práticas abusivas que são constituídas e que vão ser montadas na hora da formulação do contrato. Para o direito consumidor, conforme eu disse a vocês na aula passada, essas cláusulas, esses incisos que estão ali previstos, eles são nulos. Então, todas as vezes que for formulado um contrato, que for constituído um termo, que existir nesse termo cláusulas como essas, elas são consideradas nulas e inexistentes no contrato, tá bom? Então, dando continuidade, nós paramos na aula passada no inciso, eu acho no inciso 10, e nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre esses incisos do código. Então, se você tiver o código aí, abra por favor para você acompanhar comigo e a gente poder dar uma olhadinha em todos eles, tá certo? Então veja, o inciso 10º, ele diz assim, que é também abusiva, ou seja, essa cláusula é tida como inexistente, as estipulações que permitam ao fornecedor, ou seja, ao prestador de serviço, a pessoa que detém o poder da entrega do produto, de forma direta ou indireta, a variação do preço de maneira unilateral. Imagine que você constitui um acerto com um fornecedor para que ele lhe entregue um produto. E durante essa prestação de serviço, ele, além de lhe dar ele tem a obrigação de lhe entregar um orçamento, mas na hora de prestar esse serviço, na hora de entregar esse produto, ele decide variar o valor tanto do produto como do serviço. Então, quando ele faz essa variação, quando ele faz essa alteração, pode ser até mesmo os reajustes. Nós temos muito exemplo disso na prestação de serviço de planos de saúde, por exemplo, quando muitas vezes eles estipulam no contrato uma possibilidade de aumento, de variação de valor, de mensalidade, baseado unicamente em critérios dele, sem dar possibilidade que o consumidor muitas vezes saiba até como é que esse valor foi alterado. Então, quando existir essa variação de valores, essa alteração, esse reajuste de maneira unilateral, onde somente o fornecedor ele estipule como vai se dar essa mudança, essa cláusula também ela é abusiva e, por consequente, ela é uma cláusula nula. Então perceba, não cabe apenas ao fornecedor estipular um preço quando esse preço ele vai ter reajustes periódicos. Ele pode estipular um indexador e a partir desse indexador, que é um vínculo entre o consumidor, fornecedor e o produto e o preço, então os indexadores
eles são estipulações de maneira geral, não é? Onde a sociedade, a comunidade, ela tem noção, tem uma publicidade disso. Então, na verdade, quando o fornecedor ele retira do consumidor a possibilidade de acompanhar como se dá esse reajuste, então esse tipo de estipulação é nula, é abusiva, certo? Então veja, nós continuamos nesse artigo no inciso 11º, onde ele diz que também é nulo qualquer tipo de autorização, né, para o fornecedor a cancelar o contrato de forma unilateral, sem dar ao consumidor qualquer tipo de possibilidade no mesmo sentido. Então você está colocando que o fornecedor, ele, da relação jurídica, é o único partícipe que pode cancelar o contrato e retira o mesmo direito, ou seja, a mesma força, ao consumidor. Então, devido esse prestígio, né, de se dar ao fornecedor parte mais forte, né, hipersuficiente, a possibilidade dele, fornecedor, de forma unilateral, rescindir o contrato, aí essa cláusula também é abusiva. Perceba, isso é muito comum de acontecer também em contratos de financiamento de imóveis, né? Nós vemos muitas vezes que lá tem cláusulas, geralmente no final do contrato, que diz que a incorporadora, a construtora, pode a qualquer tempo dar por encerrado o contrato de financiamento sem qualquer tipo de justificativas ao consumidor. Então, quando isso ocorre de maneira que o consumidor não tem o mesmo direito, esse tipo de situação também é considerado abusiva porque desprestigia o consumidor, tá certo? Então, se vocês quiserem anotar aí no caderno de vocês, ou mesmo no código, vocês vão perceber, se vocês sublinharem aí nesse inciso 11º, que tem duas palavras importantes. A primeira, unilateralmente, ou seja, cabendo somente ao fornecedor essa disposição, o que é um absurdo, não pode ocorrer, e a questão sem que igual direito, né? Ou seja, sem que o mesmo direito seja conferido ao consumidor. Poderia até existir uma cláusula que permitisse que as partes cancelassem o contrato, mas se somente o fornecedor, uma estipulação de consumo, fica cabendo a ele de forma exclusiva, unilateral, essa cláusula também ela é nula. Seguindo adiante, nós vamos ter os últimos incisos, né? Vamos ter o 12º até o 16º. Perceba, esse artigo 51 é um artigo importantíssimo, porque ele apresenta práticas comuns, contratuais, que o legislador entendeu que são práticas também abusivas e lesivas, certo? Então, nesse mesmo espírito, o Código diz o seguinte, no seu inciso 12º, é também abusivo, ou seja, é também nulo, as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Perceba, do 11º ao 12º, nós temos aí uma tentativa do legislador equiparar os direitos. Se o fornecedor tem um direito, o consumidor também tem que ter o mesmo direito. Então, o 12º ele é bem claro. Ele diz o seguinte: o consumidor não pode ser cobrado, não pode ser impingido a ele, não pode ser obrigado, né? Não pode ser de maneira coercitiva imposto a ele uma obrigação sobre arcar com os custos de cobrança, sem que o mesmo direito não seja dado ao consumidor quando ele tem uma situação de cobrança também contra o fornecedor. Imagine que você não recebe um produto, imagine que você tem que enviar um produto para uma empresa que não está na localidade onde você reside.
quem deveria arcar com isso? Ora, lógico, quem criou a demanda. Muitas vezes nos contratos, né, nas prestações de serviço, o que é que nós vemos? Nós vemos obrigações que são de forma cobradas de forma unilateral, ou seja, apenas o consumidor responderia por ressarcimento de custos. Isso também é muito comum no financiamento de automóveis. Então, muitas vezes a pessoa faz um financiamento e lá tem uma cláusula dizendo que os custos ou as taxas de protestos, as taxas de cobrança, as taxas de notificação seriam obrigações do consumidor. Veja, a doutrina e a própria jurisprudência já tem se consolidado dizendo que isso é possível, mas nestes casos o consumidor também deve ter uma equiparação de forças, ou seja, o fornecedor também teria a obrigação de cumprir com os gastos quando ele der razão para isso, entendeu? Então, 12º, esse inciso, é um inciso muito importante, porque ele tenta mostrar que consumidor e fornecedor, eles têm que manter uma solidariedade de intenções, de práticas, entendeu? Dando continuidade, nós vamos ver o inciso 13º, certo? Esse inciso 13º, ele vai dizer o seguinte: são também abusivas, são nulas as cláusulas que autorizarem o fornecedor a modificar de forma unilateral, não mais a gente está falando aí de valor, mas estamos falando de conteúdo, ou seja, o conteúdo do contrato, o conteúdo do acerto. Imagine que você tem um ajuste com a empresa e a empresa está dizendo o seguinte: olha, nós vamos estipular aqui um contrato, mas a qualquer tempo eu, fornecedor, posso alterar esse contrato. Ou seja, você está dizendo para o consumidor que a critério do fornecedor ele pode reformular, alterar, impor, incluir cláusulas que originalmente não foram estipuladas, que não foram discutidas, que não foram apresentadas ao consumidor. Por esse princípio da não ter sido apresentado previamente, né? Ou seja, por não ter sido dado conhecimento ao consumidor anteriormente dos termos, não pode de maneira nenhuma uma cláusula que impõe ao consumidor um conteúdo, um acerto que não foi estipulado. E ele continua nesse inciso 13º dizendo o seguinte, que também é abusiva, ou seja, que também é nula, a cláusula que autoriza também, de forma unilateral ao fornecedor, a mudança de qualidade do contrato. Então imagine que você compra um apartamento na planta que vem especificado, que vem identificado, que vem demonstrado a qualidade de produtos e também a forma como o serviço vai se dar. E durante essa prestação de serviço, desse contrato, a construtora, a incorporadora diz o seguinte: olha, devido a um problema no mercado, devido a uma situação que eles chamam de fato maior, né? Ou seja, de uma situação, um fato fortuito ou de uma consequência que eles não previram, eles têm a possibilidade de alterar os termos desse contrato. Então, se você tinha a colocação de um tipo de piso, você agora vai ter outro tipo de piso colocado. Então, isso não é justo. Isso traz para o consumidor um prejuízo que deve ser amparado pelo código, dizendo: não, essa cláusula é nula. O consumidor não pode, durante a continuidade do contrato, ter uma alteração de forma unilateral. O contrato pode ser alterado? Pode, mas desde que seja discutido, desde que seja aceito e que não traga prejuízos, desvantagens acentuadas ao consumidor, tá certo? Bom, dando continuidade à nossa aula, né, nós vamos ver que o inciso 14º vai também falar da infringência, do desrespeito
a normas ambientais, tá? Então ele diz o seguinte, que é nulo também cláusulas que infringam ou que possibilitem a violação de normas ambientais. Veja, neste caso, deste inciso, é interessante, porque o legislador ele não pensou somente na proteção do consumidor, ele pensou também no bem maior, que é o meio ambiente. E a gente não está só falando de natureza, nós estamos falando também aonde as pessoas vivem e convivem. Então, qualquer tipo de acerto, de ajuste entre consumidor e fornecedor que possibilite a infração de normas ambientais também é considerado nulo, também é considerado abusivo. Então, nem o consumidor precisa respeitar, como o fornecedor também não pode impor essas normas ao consumidor, ok? E aí ele continua com o 15º, que é o penúltimo inciso, dizendo que também é abusivo as normas, os acertos, né, que sejam criados entre as partes em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Então imagine que você faz um financiamento de um imóvel, a compra de um carro, a compra de um produto, e lá tem dizendo no final que as partes abdicam do direito de entrar com ação na justiça, ou que todo litígio daquela ação tem que ser levado para um conciliador escolhido pelo fornecedor, ou que o consumidor não pode dar entrada numa reclamação junto aos órgãos de proteção, como o PROCON, ou que o consumidor não terá direito de pedir indenização, ou que nem o Ministério Público, nem a Justiça, nem os órgãos as associações, nem os órgãos de proteção podem interferir naquele contrato. Então, de maneira nenhuma. O consumidor ele fica amparado por toda uma estrutura legal e uma estrutura organizacional do Estado. A qualquer tempo, ele pode acionar tanto, logicamente, a lei e quem aplica essa lei, quem resguarda essa lei. Então, o sistema de proteção ao consumidor é um direito fundamental. Não tem como ser afastado de um acerto, de um contrato. E por fim, para a gente assim, ver, né, esses últimos incisos, nós vamos ver também que é abusivo, que é nulo, as cláusulas que possibilitem a renúncia de direito de indenização de benfeitorias que são necessárias, não é, ao contrato. Veja bem, ele aqui, nesse inciso, ele faz uma identificação de que renúncia seria ilícita, seria anulada. Seria, na verdade, as benfeitorias, ou seja, aquilo que é necessário para se prestar em um contrato e que é impossível de ser afastado. Então, por exemplo, você compra um apartamento e você tem, na hora que você compra esse imóvel, a necessidade de fazer, por exemplo, uma reforma para consolidar a estrutura desse apartamento. Ou então uma casa que você financia e de repente você descobre que o esgoto daquela casa, o encanamento daquela casa precisa ser consertado. E de repente a construtora, a incorporadora diz, não, mas no contrato tem uma cláusula que diz que essa benfeitoria, que essa alteração, que essa reforma, você renunciou a ela. Você disse que se acontecesse algum tipo de vício de construção, você não iria de maneira nenhuma, consumidor, cobrar isso da construtora ou da incorporadora. Veja, isso é abusivo, isso não pode, porque o consumidor, na verdade, ele não pode ter retirado do seu patrimônio, do seu direito, algo que é importante, que sem aquilo não tem como manter o próprio contrato, entendeu? Então nós vimos na exposição desses incisos, um por um, que todos eles são importantes. Ou seja, a prática desses incisos nos leva a entender que o contrato ele não é uma terra sem lei. Ele precisa, com certeza, respeitar os princípios
E muito mais, respeitar os princípios consumeristas. Então, todas as vezes que nós encontrarmos no contrato incisos semelhantes, nós poderemos arguir primeiro administrativamente, junto, por exemplo, ao próprio interessado, ao fornecedor. Caso ele não aceite, nós poderemos buscar a intermediação de um órgão de defesa do consumidor. E, por fim, esses incisos podem também ser declarados nulos por meio da ação da justiça. Inclusive, só para lembrar vocês que nós temos lá no Código Civil os artigos próprios, né, que identificam o que são invalidades. Nós precisamos perceber que cláusulas nulas de pleno direito, ou seja, nulas absolutamente, o juízo ele não vai instruir o caso, ele apenas vai declarar. E as últimas posições jurisprudenciais, inclusive dos tribunais superiores, eles entendem que o juiz deve declarar, né, essa nulidade, essa invalidade absoluta, mas que ele notifica a outra parte, no caso o fornecedor, apenas para resguardar o direito de defesa. Então ele se manifesta, mas o juiz não pode afastar de si, nem do contrato, se for constatado, a necessidade de declaração de nulidade dessas cláusulas, tá bom? Então, se possível, anotem todas essas observações. Esses slides já foram encaminhados, né, para o nosso amigo Luiz. Eu acho que ele já passou para os demais colegas. E qualquer dúvida vocês também podem anotar para encaminhar para mim, tá certo? Veja, eu queria apenas fazer aqui uma ressalva no parágrafo 2º, que eu acho que vocês devem ter aí nas anotações. E ele diz assim: a nulidade de uma cláusula contratual abusiva, ela não vai invalidar o contrato. Veja, o que ele quer dizer é que isso aqui é uma regra geral, é o que nós estávamos colocando. Você pode ter um contrato todo certinho, mas de repente você tem nele, naquele contrato, uma cláusula que diz que o consumidor abdica do direito de dano moral, de exigir dano moral, caso haja motivação para isso. Seria justo que o consumidor anulasse essa cláusula abusiva e a empresa, aproveitando disso, pedisse a anulação toda do contrato, ou que o consumidor tivesse seu contrato todo anulado? Não. Então, a regra geral é que uma cláusula que não compromete o contrato, que ela é abusiva, por exemplo, você pedir mais de uma fiança, você pedir mais de uma garantia em um contrato, né, de empréstimo, de financiamento, e aí você pode retirar essa cláusula, mas o contrato ele é mantido. Porém, veja bem, olha aí, alerta, que isso é a regra, mas há uma observação dizendo: se houver a ligação desta cláusula com a própria estrutura do contrato, se essa cláusula, né, se ela for retirada e ela gerar um comprometimento do contrato, né, não tem como você manter esse contrato como válido. Esse contrato por inteiro ele vai ser invalidado. E aí veja, você, por exemplo, tem um contrato que tem um vínculo de financiamento ou de entrega de produtos. Então, por exemplo, você tem um financiamento baseado em um indexador. E de repente, mesmo com a anulação daquele indexador, que pode ser algo que seja abusivo para o consumidor, pode ser algo prejudicial, você tem um comprometimento todo do contrato retirando o indexador, porque você não saberia como recalcular o próprio termo. Porque muitas vezes tem contrato que mesmo tirando o indexador, você ainda gera, ou ele ainda gera prejuízos ao consumidor. Ele tem cláusulas, por exemplo, que diz que fica a critério do fornecedor a entrega, a construção, a formulação de determinado produto. Então, isso pode gerar
um problema de se manter um contrato que é eivado por uma cláusula fundamental e que, infelizmente, essa cláusula ela é abusiva. Então, todas as vezes que existirem cláusulas como essa e que elas comprometerem um contrato, esse contrato, infelizmente, ele vai ser anulado, certo? E vai caber ao consumidor exigir dano moral, dano material e as reparações que ele achar pertinente, ok? Existe também ainda um parágrafo 4º desse artigo, que é o artigo 51, que diz o seguinte: é facultado, é de livre decisão do consumidor ou da entidade que representa ele, né, pedir, requerer, exigir do Ministério Público que o Ministério Público ajuize uma ação competente para declarar nulidade de cláusula contratual. Veja bem, ninguém pode tirar do consumidor, dos órgãos de classe, das associações, a possibilidade de provocação do Ministério Público. Então, é uma faculdade que é dada pelo Código ao consumidor. Ele pode exigir que o Ministério Público entre também na ação ou que promova uma ação para declarar nulidade de uma cláusula que é visivelmente, que é aparentemente nula. E isso tudo porque ela vai, vocês vão ver aí no parágrafo 4º, contrariar o Código e também o equilíbrio de direitos e obrigações entre as partes. Na verdade, se vocês observarem, esse artigo 51, ele tenta retomar o equilíbrio, a comunicação de forças entre as partes, ou seja, uma equiparação, uma equidade entre consumidor, sempre mais vulnerável, e fornecedor, geralmente quem detém, ou na sua totalidade, quem detém os meios de produção, os termos do contrato, certo? Muito bem. Vamos dar aqui uma olhadinha se tem mais alguma coisa que a gente precisa falar para vocês. E nós vamos entrar em dois últimos artigos, se vocês derem uma olhada aí no código, para encerrar esse assunto e nós passarmos a trabalhar responsabilidade. Então, a prova de vocês, que deve estar todo mundo preocupado ou pensando nela, eu diria que vocês não se preocupem, estudem, né? Então, veja, os últimos que tratam desse assunto que é contratos, é o 52 e o 54, certo? Veja, o artigo 52, porque no 51 nós vimos o que não é possível num contrato, considerado abusivo. No 52 nós já vamos ter uma previsão sobre financiamentos e prestações, ok? Então o 52 diz o seguinte: no fornecimento de produtos ou serviços que envolva a outorga de crédito, ou seja, o empréstimo, né? A concessão de crédito, ou a concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor tem o dever, entre outros requisitos, de informar de maneira prévia e de forma adequada, ou seja, tem que ser antes do pacto, da formulação mesmo, ou mesmo da assinatura do contrato. E isso não pode ser subentendido, tem que ser objetivamente, não pode ser de forma nebulosa, tem que ser de forma adequada. Muitas vezes você vai em um banco e você encontra umas papeletazinhas assim, uns anúncios, né, que as pessoas lhe entregam, que muitas vezes só falam do que é positivo, tentando levar o consumidor a tirar empréstimo, mas não explicam também, por exemplo, como é que aquele contrato ele calcula, reajusta as parcelas. Então isso tem que ser de forma adequada e honesta, né? Inclusive respeitando o princípio da boa-fé. E aí ele coloca alguns incisos que nós vamos comentar aqui. O artigo 52 diz o seguinte, que essa concessão de crédito deve mostrar ao consumidor, primeiro, qual é o preço do produto.
Ou seja, quando eu tomar um empréstimo, quando eu tomar um financiamento, qual é o preço do produto. E veja, esse preço, esse valor tem que estar vinculado a uma moeda nacional. No nosso caso, a real, né? Então tem que estar dizendo lá, olha, é tantos R$ 1.000. E você tem que ter noção qual é o valor objetivo desse empréstimo, certo? O segundo inciso, e que isso a gente vem vendo, eu acho que tem uns 4, 5 anos, talvez um pouquinho mais para cá, é que nos contratos bancários e de financiamento, hoje eles colocam um montante de juros, né? Os juros chamados juros de mora, os juros na manutenção deste contrato, do tempo de contrato e a taxa efetiva anual de juros. Então você tem lá os juros mensal, mas você também tem a obrigação como fornecedor de identificar a taxa real efetiva de juros anual, certo? E nós temos o inciso terceiro que diz o seguinte, que também é necessário que o consumidor, no momento que toma um financiamento, no momento que estipula prestações, saiba quais são os acréscimos legal previstos neste contrato, nessa estipulação. Porque veja, muitas pessoas tomam empréstimos, fazem financiamento e acham de forma exclusiva que vão ter apenas e tão somente o valor da parcela e do reajuste de juros. Mas muitas vezes há também acréscimos de forma previstos em lei, né? Então o consumidor tem que ter noção disso, porque senão ele vai ficar a mercê, ao gosto do fornecedor e mesmo às vezes um contrato leonino. Nós vemos muito isso nos contratos de plano de saúde, principalmente os ditos contratos novos, de 99 para cá. Muitas vezes o contrato ele tem índices de juros, índice de alteração de parcela, mas não se fala, por exemplo, que a ANS ela vai também implicar em reajustes anuais. Isso é um tipo de contrato que não seria bem esse que nós estamos tratando, que é financiamento e contratos também de empréstimo, né? Então, nesses contratos de empréstimo ainda é pior, porque às vezes há previsões do Banco Central, há estipulações da própria instituição financeira, como a Caixa Econômica Federal, que o consumidor tem que ter de maneira objetiva o valor, a identificação desses acréscimos, certo? Uma outra coisa importante que há muitos anos eu não vejo mais acontecer é a questão de não dar direito ao consumidor o número de parcelas e a periodicidade dessas prestações. Então vejam, isso hoje é mais do que comum de ser respeitado, mas antigamente eu já vi contratos falar em parcelas sem dizer quantas parcelas. Hoje existe até um golpe que é muito comum de acontecer, mas é um golpe praticado por algumas financeiras, que elas fazem uma renovação de contrato de financiamento, muitas vezes sem o consumidor saber, e na hora que ela renova o contrato, ela não diz por quantas parcelas aquele contrato foi renovado. E aí a gente vê muitos aposentados, servidores públicos, pagando valores de parcelas de uma renovação que ele nem sabe que ocorreu, e ele nem sabe quantas parcelas foram geradas nesse novo pacto, não é? Então não pode. Todo contrato de financiamento, todo contrato de empréstimo, ele deve identificar número de parcelas e quando e como vai ser cobrado essas parcelas. 12 meses? Ok. Uma vez por mês, durante 12 meses, você vai receber uma parcela X, não é? Você pode alterar a cada 2 meses, a cada 6 meses. Hoje, quem vende carro, né, as fornecedoras de carro, os fabricantes têm feito até isso. Você não paga as primeiras 4 parcelas, as primeiras 6 parcelas e vai pagar depois disso um valor X. Então isso tem que ser identificado.
para dar direito ao consumidor de saber quanto finalmente ele pagará pela parcela, ok? E nós temos um último inciso, que é o quinto, que diz o seguinte, que também é dado direito ao consumidor, de maneira prévia, saber a soma total a pagar com o financiamento e sem o financiamento. Olha, esse inciso do artigo 52, ele é importantíssimo. E eu diria a vocês que muitas vezes nós não encontramos ele nos contratos de financiamento, principalmente de carros, né, de automóveis, como também de imóveis. Por quê? Porque às vezes o consumidor ele toma um empréstimo, ele faz um financiamento, não sei se vocês sabem, mas o financiamento de automóvel, de bem geralmente, você não está pensando muito no bem em si, o fornecedor, não é? Ele não está emprestando, ele não está financiando o bem, ele está financiando dinheiro. Então, como é dinheiro, a gente não deve estar ligado ao valor comercial do bem. Nós devemos estar ligados no valor do dinheiro em si. Então, por isso que é importante que você primeiro saiba o valor que você está tomando do empréstimo de maneira clara. Por exemplo, você está tomando o valor do empréstimo somente do dinheiro que você quer, ou neste dinheiro que está sendo emprestado, está sendo também colocado um valor, por exemplo, de corretagem, um valor de análise do contrato. Então, esse tipo de situação, o código diz que precisa ser identificado de maneira clara, objetiva ao consumidor, para ele saber qual é o valor que eu estou tomando, não é? Qual é o valor que eu estou recebendo de forma efetiva e qual é o valor que dentro do financiamento eu também vou ter que pagar. Então, às vezes a pessoa paga o valor que tomou emprestado e 70% do valor que tomou emprestado, ou seja, quase o dobro do que ele pagou, do que ele recebeu, ele vai pagar. Ele vai pagar o que ele recebeu, 100 mil reais, e mais 75 mil aplicando, né, o parcelamento, juros, taxas, valores de corretagem e assim por diante. Então o consumidor tem que ter de maneira clara e objetiva que valor é esse, certo? E veja, para a gente encerrando esse assunto, nós temos nesse artigo, que é o artigo 52, dois parágrafos importantes. Um trata de multa, de mora, e o outro trata de liquidação antecipada. O parágrafo primeiro diz o seguinte: as multas de mora, ou seja, as multas por atraso, decorrentes do inadimplemento de obrigações do seu termo, não podem ser superiores a 2% do valor da prestação. Ora, às vezes a gente não sabe por que na esfera do comércio, né, de maneira geral, na esfera das relações jurídicas de consumo, se aplica a multa de 2%. É por causa desse parágrafo primeiro do artigo 52. Ou seja, não pode o consumidor ter um reajuste maior por demora, né, de pagamento do que 2% de multa. Nós não estamos falando de juros, de multa, certo? Então, a multa, o maior índice sobre o inadimplemento é de 2%, tá certo? E o parágrafo 2º nos traz que o consumidor pode pagar uma dívida, ele pode pagar parcelas antecipadas. Esse parágrafo 2º, ele é um pouquinho complicado de forma prática, né? Ou seja, no dia a dia, na realidade, né, da vida. Porque nós vemos muitas vezes um desrespeito a isso. E muitas vezes também nós vemos um cálculo muito complexo que o consumidor não tem como contestá-lo. Então, o parágrafo 2º diz o seguinte: eu, como consumidor, posso pagar, posso liquidar, posso antecipar o pagamento de um débito, certo? Ou de forma total ou de forma parcial. Agora, na hora que eu me disponho a pagar um débito
previamente, de forma antecipada, o fornecedor deve reduzir de forma proporcional tanto os juros como qualquer outro acréscimo que ele imponha. Não é? Nós não estamos falando de multa, nós estamos falando de juros aplicados às parcelas de um financiamento, de um empréstimo. Então, se eu estou pagando antecipadamente, o consumidor tem direito, eu tenho direito de receber um desconto ou total ou proporcional sobre a minha dívida. Qual é o problema? O problema que nós vemos na prática jurídica, dos tribunais, da justiça, é que, por exemplo, às vezes o fornecedor faz um cálculo muito menor do que a realidade que deveria se aplicar, né? Então você faz um financiamento de 12 meses e você está na sexta parcela e você quer liquidar as outras seis. Você paga as outras 6. E aí, quando vem o valor total dessas outras 6, muitas vezes não corresponde à realidade, porque o que é que nós vemos? Às vezes não se tira valores de taxas, valores sobre análise de cadastro, valores de outros acréscimos que não estão, muitas vezes, lá nos juros, mas não são retirados. Então, quando isso ocorrer, o consumidor tem direito de pedir uma explicação detalhada, objetiva, de como foi feito aquele cálculo. Eu, pessoalmente, já tive alguns problemas com a Caixa Econômica Federal, porque nos financiamentos da Caixa, a gente pede que ela explique aquele cálculo sobre o abatimento de parcela, que ele pode ali diminuir ou o valor da parcela ou a quantidade de parcelas. E muitas vezes a Caixa ela não explica ou explica muito complexamente, né, a questão desse valor. Então, todas as vezes que ela fizer isso, o consumidor tem direito, até mesmo com a intermediação de órgãos de classe, de pedir uma explicação de maneira objetiva. Tá bom? Então veja, o artigo 54 que eu tinha falado para vocês, vou até aqui abrir no meu computador o código, é um artigo de importância grande pelo seguinte, de suma importância, porque o 54 ele nos traz a figura ou a descrição do que seria o contrato de adesão. Olha, estudem esse artigo porque ele com certeza cai na prova. Perceba, eu falei nas aulas passadas que o contrato de adesão, ele é aquele contrato que é de adesão, não é porque você adere a ele, não é? É porque na verdade você não pode discutir as cláusulas. Como eu não posso discutir as cláusulas, eu tenho que me submeter a elas. Esse contrato é chamado contrato de adesão, tá? Então, o 54 ele mesmo diz isso. Ele diz assim, ó, contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade, ou seja, por quem aquele serviço, aquele produto está regulamentado, regularizado, ou, aí ele continua, que foram estabelecidas de forma, olha aí, grife no seu código, de forma unilateral pelo fornecedor. Então, o contrato de adesão é um contrato de submissão que o consumidor, ele entra no contrato, ele adere ao contrato, ele se obriga ao contrato, ele pactua o contrato, mas ele não pode discutir. Todas as vezes que o fornecedor me entrega um termo, um ajuste, que eu não tive a possibilidade de estabelecer com ele os termos, o contrato, então esse contrato ele é chamado contrato de adesão, certo? Veja, isso não quer dizer que o contrato de adesão o consumidor não possa discutir, né? Não possa modificar. Ele modifica, ele discute, mas com certeza ele não vai alterar substancialmente aquele contrato, até porque o contrato de adesão ele tem uma outra denominação que é contrato massificado. Por quê? Geralmente os contratos de adesão não são feitos para uma pessoa só, eles são feitos para uma gama, um número de pessoas grandes, por isso que são chamados
contrato de adesão, ok? E aí, o parágrafo 1º fala disso que eu acabei de dizer, que os contratos de adesão, eles podem ter uma cláusula inserida a critério do consumidor, mas que não tiram a caracterização de ser de adesão, porque o consumidor sugeriu uma cláusula, certo? E também nele, no parágrafo 2º, vocês vão ver que pode haver uma cláusula de rescisão do contrato, de término do contrato. E essa cláusula de rescisão deve dar direito ao consumidor de exigir essa rescisão. O que nós vemos por aí é que os fornecedores impõem uma rescisão de forma unilateral e exclusiva ao fornecedor, tá bom? E só para terminar o que nós estamos colocando, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. O parágrafo 4º desse artigo 54, eu queria destacá-lo antes da gente terminar a minha fala aqui, é que pode existir cláusulas de limitação de direito. Então, você tem um contrato de adesão que você tem dentro dele uma submissão do consumidor a algum tipo de imposição do fornecedor, certo? Mas veja, todas as vezes que existir esse tipo de limitação de direito, por exemplo, que o consumidor só poderá pegar o produto na loja tal, que o consumidor deve aguardar 10 dias para a troca do produto, que o consumidor terá que entregar a embalagem junto do produto. Então, esse tipo de exigência pode até ser formulado, mas ele não pode, de maneira nenhuma, deixar de ser exposto de maneira ostensiva e também de maneira legível e compreensível. Percebendo que existe uma lei desde 2008, que eu até tinha citado nas aulas passadas, que essas cláusulas de renúncia de direito, elas têm que ser redigidas com no mínimo fonte tamanho 12, caixa alta 12. É a lei 11.785 de 2008 que impõe isso. Então você, consumidor, tem direito, na hora que formula, que pactua um contrato, de exigir que o contrato tenha pelo menos o tamanho 12 para você entender, tá? Então veja, nós encerramos aqui o assunto de contratos. Eu vou mandar também para o e-mail de vocês um exercício. Vou mandar pelo Luiz, pelo contato dele, um exercício para que vocês possam praticá-lo agora na aula. Gostaria que vocês respondessem sem o auxílio de livro. Pode usar as anotações. Por quê? Porque só assim você saberá se pode ou não pode, ou se deve ou não deve estudar mais, se pode ou não pode fazer a prova, né? Então vamos tentar nos esforçar. Peço desculpa por não estar presente hoje e com certeza nós vamos ter uma prova com boas notas, tá bom? Um abraço e até mais.